que é a insolação? A insolação, na realidade, ele é um quadro clínico que é causado pelo aumento da temperatura corporal. Então, para a gente entender, o nosso corpo ele funciona muito bem, cumpre todas as suas funções dentro de uma temperatura ideal entre 36 e 37,2. Qualquer coisa abaixo disso a gente chama de hipotermia, qualquer coisa acima disso a gente vai chamar de hipertermia. Essa hipertermia ela pode ser um sinal de que alguma coisa não vai bem, no caso das febres, né? E pode também um outro caso de hipertermia é a insolação, que é o aumento da temperatura corporal por volta de 40 graus, e isso por um período prolongado que vai levar a vários danos em vários órgãos, em vários sistemas dentro do nosso corpo. O que pode causar a insolação? Então, como a gente está falando de aumento de temperatura, então se expor a ambientes extremamente quentes, tanto ambientes como saunas, como ambientes de trabalho, se você não estiver usando equipamento de segurança, equipamentos adequados. E nessa época do ano, né, o verão, o calor do carro, né, aquela coisa do carro ficar ali fechado muito tempo, exposto ao sol, e depois a gente entra nesse carro e não abre as janelas para fazer uma ventilação. E o nosso dia a dia, então para quem faz muitas atividades na rua, desde atividades de trabalho como atividade física, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Então a exposição ao calor do dia a dia também pode levar à insolação. Quais são os principais sintomas da insolação? O principal sintoma da insolação é principalmente uma fraqueza, um cansaço, diminuição da quantidade de urina, boca ressecada, pode dar vômitos, pode dar diarreia, que são os principais sintomas, além do aumento da temperatura corporal. Você fica realmente com o corpo como um todo mais quente. Existem grupos ou fatores de risco para a insolação? Então, se a gente pensar, a gente sempre vai para os grandes extremos, os bebês e os mais idosos, né? Esses são o público que a gente mais tem que tomar cuidado, até pela falta de autocontrole deles, né? Então, a criança, ela não sabe o quanto tempo ela pode ficar ali no sol, ela depende de um pai, de uma mãe, de um responsável para falar, olha, agora já está muito calor. E o idoso muitas vezes também, né? Se já tem alguma perda, alguma senilidade, alguma perda de consciência ou alguma outra doença que vai causar alguma debilidade nessa avaliação, então quem tem Alzheimer, Parkinson, a gente tem que tomar cuidado mais com essas pessoas. E pacientes que já têm algumas doenças que podem levar a um enfraquecimento do nosso sistema de defesa. Então, pacientes que têm problemas renais, que naturalmente já têm mais debilidade, não podem passar por processo de desidratação. Pacientes com problemas respiratórios graves também são pacientes que correm um risco maior. Existem épocas do ano mais propícias para a insolação? A mais propícia, naturalmente, é o verão. Aqui no inverno é menos frequente, porque a gente mora num país tropical, então a gente não tem um inverno tão intenso, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, em áreas de neve, a exposição solar também é intensa, né? Então, muitas vezes a gente fala, é inverno, não tem problema, mas a exposição solar nessas regiões também são intensas. Então, para quem viaja para fora, também é importante lembrar. Mas, na grande maioria das vezes, o que a gente tem que pensar é na temperatura quente e ambiente seco. Esses são os principais fatores de risco. Como é feito o diagnóstico da insolação? O diagnóstico é puramente clínico, né? Então, é realmente uma boa história, que é a anamnese, que a gente chama. Então, procurar um médico, um pronto atendimento. Aí o médico vai tirar uma boa história, saber se ficou exposto, quanto tempo ficou exposto. E o quadro clínico, que é justamente o quê? Boca seca, fraqueza, dores de cabeça, diarreia, vômitos. Isso tudo são os principais sinais. Muitas vezes os médicos vão lançar mão de exames, sejam eles exames de sangue ou às vezes exame ultrassom ou um raio-x, para avaliar a gravidade, mas não para fechar o diagnóstico, né? Mas para avaliar a gravidade do quão desidratado que ficou aquele paciente. Como funciona o tratamento da insolação?
O mais importante e o primeiro é abaixar a temperatura corporal. Então, levar o paciente para um ambiente arejado, de sombra, refrigerado, se possível. Então, abaixar a temperatura corporal. Muitas vezes a gente orienta, principalmente para crianças pequenas e idosos, compressas frias, não exatamente gelada, mas frias. Beber muito líquido, hidratação em grande volume. E, quando necessário, a gente entra com o medicamento que a gente chama de sintomático. Remédio para ajudar a diminuir a dor, que são os analgésicos, e os remédios para a gente evitar os vômitos, que são os antieméticos. Quais são as possíveis complicações do não tratamento de insolação? Apesar de muitas vezes a gente achar que é uma coisa mais simples, mas pode realmente levar à morte, levar a uma desidratação tão profunda que vai levar a danos de órgãos importantes, como parte respiratória e principalmente parte renal, levando a uma insuficiência renal, podendo levar a deficiência de múltiplos órgãos e a morte mesmo. Então, apesar de parecer simples, não é tão simples assim. Tem que procurar um médico, tem que se hidratar para fazer o atendimento o mais rápido possível. É possível prevenir a insolação? É possível, então vamos lembrar lá do começo. Se a insolação é a exposição excessiva em grande quantidade a um ambiente de muito calor, então aquela coisa agora do verão. Tomar muitos líquidos, lembrar que bebida alcoólica não conta como líquido, pelo contrário, né? A bebida alcoólica ela ajuda a desidratar. Então, tomar muito líquido, água de coco, água, sucos de fruta, tentar sempre se proteger nos horários de maior incidência solar, entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, procurar ambientes de sombra, se possível, chapéu, guarda-sol, né? Além disso, roupas leves, né? Principalmente cuidado com crianças e idosos, usar mais roupas leves. Quando essas roupas leves forem mais curtas, usar o protetor solar, que também vai ajudar nessa proteção. E acho que basicamente isso. Quais são os primeiros socorros para casos de insolação? Primeira coisa, percebeu que não está se sentindo bem, está com fraqueza, está com tontura ou com quadro de vômitos e diarreia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em reidratar, tirar daquele ambiente quente, compressas frias, uma toalha mais molhadinha, líquidos, água de coco e procurar o pronto-socorro para poder fazer a avaliação de qual o grau de desidratação daquele paciente. Eu acho que esse é o caminho certo para poder não ter nenhum problema maior. A insolação tem cura? Tem cura, né? Como a gente falou, assim, o importante é prevenir e na hora dos primeiros sintomas começar a reidratar, proteger, evitar o excesso do calor e procurar um pronto atendimento para poder qualificar qual o grau de desidratação, se vai precisar fazer uma reposição de líquidos só por boca, se precisa fazer endovenosa, se tiver uma desidratação mais intensa, ou muitas vezes passar por momentos de internação para investigação se a desidratação já tiver levado a alguma insuficiência renal, mas tudo isso é possível a gente reverter. E na grande maioria das vezes, principalmente com retirada do ambiente de calor e reidratação, sem muitas necessidades de exames invasivos ou procedimentos invasivos para reabilitar aquele paciente. Então, eu acho que a prevenção é o melhor remédio para a gente evitar qualquer risco maior. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.